Enquanto o navio afunda, o revestimento duplo do casco se desintegra em implosões sucessivas. Finalmente, o motor cai pelo fundo do navio e o casco se separa na seção 65. Na década de 1970, os navios petroleiros graneleiros, ou OOS, eram um novo tipo de embarcação combinada, um híbrido de dois navios já existentes, um petroleiro e um graneleiro. Os navios Ore Bulk Oil são capazes de transportar tanto cargas sólidas quanto líquidas, sendo fortes o suficiente para suportar cargas pesadas e altos níveis de estresse de cargas como minério de ferro. Em 1971, a BB Line lançou seu primeiro navio Ore Bulk Oil, da classe Bridge, o Furnace Bridge, e o segundo, Tyne Bridge, veio em 1972. Nos testes no mar, a tripulação do Tyne Bridge relatou rachaduras de quase 6 metros no convés de estibordo e mais de 3 metros em bombordo, partindo dos cantos das escotilhas da estrutura 65, à frente da superestrutura. Os construtores navais dos estaleiros que fizeram os navios da classe Bridge os chamam de armadilhas mortais flutuantes devido às rachaduras e à pouca proteção das tampas das escotilhas contra mares agitados. O convés corrido é reto e contínuo, da proa à popa. Ele fica exposto à ação das ondas do mar. As tampas das escotilhas nos navios da classe Bridge são basicamente chapas de metal que ficam em cima da escotilha. Uma chapa de metal que não é reforçada pode entortar ou empenar, e os construtores navais tinham essa noção. Em 1975, o navio Motor Derbyshire era o mais novo dos 6 navios Ore Bulk Oil da classe Bridge da empresa. Ele foi construído pelo estaleiro Swan Hunter e Wigham Richardson em Wallsend, logo abaixo de Newcastle upon Tyne, para a BB Line. O grupo BB Line está envolvido no financiamento e na posse de navios como o Derbyshire e o BB Topaz. Também esteve em outra história interessante. O mergulhador de saturação Chris Lemons ficou isolado do navio a 100 metros de profundidade. Vou deixar um link para esse vídeo aqui. Originalmente lançado sob o nome Liverpool Bridge, em 5 de dezembro de 1975, o Derbyshire foi registrado em Liverpool, na costa oeste da Inglaterra, que também era o lar de 17 de seus 42 tripulantes. Ele entrou em serviço em junho de 1976 e durante os testes no mar, uma explosão na casa de caldeiras matou 2 tripulantes. Em 1978, o Liverpool Bridge foi renomeado Navio Motor Derbyshire, sendo o 4º da frota com esse nome. O Derbyshire era um navio de casco duplo com 294 metros de comprimento, 44 metros de boca e 18 metros de calado. Casco duplo significa que o navio é construído com um casco externo, que fica em contato com o mar. Há um espaço de ar e outro casco interno para armazenar a carga. Era movido por um motor diesel Burmeister e Wain, que acionava uma hélice permitindo velocidade máxima de 15,5 nós. Em 11 de julho de 1980, Derbyshire sai de Quebec, Canadá, rumo ao porto de Kawasaki, Kanagawa, Japão. Está sob o comando do capitão Geoffrey Victor Underhill, um capitão sênior da BB Line. A bordo, há 42 oficiais e marinheiros experientes, além das esposas de 2 oficiais. O Derbyshire transporta 157.446 toneladas de minério de ferro. Dos 9 porões de carga, os de número 2 e 6 estão vazios. A embarcação ultrapassa o calado de 16 metros permitido pelo Canal de Suez e precisa seguir a rota mais longa. Seguindo para o sul pela costa oeste da África, passando pelo Cabo da Boa Esperança e cruzando o Oceano Índico. Durante toda a viagem, o capitão Underhill segue as orientações de rotas meteorológicas fornecidas pela Ocean Routes, uma empresa comercial de roteamento meteorológico. Em setembro, após quase 2 meses no mar e uma viagem de quase 16.600 milhas náuticas, o Derbyshire entra nas águas do Mar do Sul da China. Está chegando ao fim do verão quente e ao início da temporada de tufões. É difícil prever o curso dos tufões. Por isso, eles são monitorados de perto com satélites, aeronaves e radar para acompanhar seu comportamento imprevisível.
Quando Derbyshire entra no Mar do Sul da China, o tufão Orquídea está furioso atravessando o oceano. Ele é um tufão de categoria 2, com ventos acima de 150 km por hora, ondas acima de 10 metros e algumas chegando a 30 metros. A visibilidade está severamente limitada devido à forte chuva e ao spray que sopra das cristas das ondas. Em 7 e 8 de setembro, Derbyshire fica a cerca de 250 milhas náuticas a noroeste do olho do tufão Orquídea. O capitão Underhill informa ao escritório central da Bib Line que os ventos fortes e o mar agitado impedem mudar o curso para evitar o centro da tempestade. Se um navio já está indo em direção a ventos fortes e ondas, então desviar pode ser perigoso. O lado do navio funciona como uma vela e pega o vento e as ondas. Se o navio ficar em uma posição de través em relação ao vento e às ondas, o que significa que o lado do navio fica exposto, então a ação das ondas pode fazer o navio virar. Às 5 da tarde de 9 de setembro, Derbyshire está a 250 milhas náuticas ao sul de Okinawa. Underhill manda outra mensagem à matriz. Ele diz que vai parar e enfrentar a tempestade antes de continuar para Kawasaki. Ele diminui a velocidade do Derbyshire, mantendo o motor apenas acelerado o suficiente para deixar a proa voltada ao vento e às ondas enormes que atingem a frente. Minutos depois da mensagem ser enviada para a matriz, o Derbyshire desaparece das telas do radar. Se o navio enviou um pedido de socorro, ele nunca foi recebido. Exatamente o que aconteceu com Derbyshire é um pouco difícil de desvendar porque alguns relatos são especulativos e outros foram retratados. No dia 13 de setembro, o escritório central da Bib Line não tinha notícias do seu navio há 4 dias. Então eles notificam as autoridades locais e pedem que iniciem uma busca pelo navio. A busca começa 2 dias depois, no dia 15 de setembro. 2 aviões da Força Aérea e 2 navios de patrulha da Marinha vasculham a área da última localização conhecida do Derbyshire. Vários grandes vazamentos de óleo são encontrados a 40 milhas dessas coordenadas. Nenhum outro destroço é encontrado. A busca termina em 21 de setembro e o navio é considerado perdido. 6 semanas depois, um petroleiro japonês avista um bote salva-vidas danificado a 380 milhas náuticas a sudoeste da última posição do Derbyshire. Ao saberem da perda do Derbyshire, as famílias da tripulação ficam devastadas e chocadas com o sumiço de uma embarcação tão nova e grande. Eles solicitam investigação oficial sobre a perda do navio, mas o governo recusa, pois sem provas do estado da embarcação, a apuração não traria as respostas necessárias. As famílias formam a Associação das Famílias do Derbyshire para pressionar o governo por uma investigação formal. Um dos membros, Pedro Ridyard, pai do 4º engenheiro do Derbyshire, é um experiente inspetor naval. Convencido de que o Derbyshire não deveria ter afundado, ele inicia sua investigação, reunindo dados sobre danos em outros 2 navios da classe Bridge. Ele descobre que há um problema comum com rachaduras na estrutura 65. Cada embarcação que ele estuda teve rachaduras estruturais, principalmente perto da estrutura 65, onde o anteparo separa as áreas de carga e casa de máquinas, logo à frente da superestrutura de cada navio. Os elos, que ligam cada viga na estrutura 65, estão desalinhados entre 25 e 40 milímetros, enfraquecendo muito a estrutura da embarcação. Tripulantes e engenheiros a bordo das embarcações relatam regularmente encontrar rachaduras no revestimento do casco. Ele envia suas descobertas ao Departamento de Transporte em setembro de 1982 e junho de 1983, mas nunca recebe resposta. Em julho de 1985, o Departamento de Transporte emite um relatório preliminar sugerindo que o Derbyshire pode ter sido perdido devido a danos à frente da ponte, na região da estrutura 65. Mas quase um ano depois disso, em março de 1986, o relatório oficial é publicado, minimizando as rachaduras e dizendo que pode ter havido uma variedade de razões. No dia 18 de novembro de 1986, outro navio da classe Bridge, o Kowloon Bridge, desenvolve rachaduras severas no convés, na estrutura 65, enquanto atravessa o Atlântico Norte e busca abrigo ancorado na Baía de Bantry, na Irlanda.
2 dias depois, ele arrasta a âncora, retorna ao mar, perde o leme e encalha em rochas ao sul do Mar da Irlanda, quebrando a estrutura perto da seção 65. Depois disso, o governo do Reino Unido abre uma investigação formal sobre a perda do Derbyshire entre outubro de 1987 e março de 1988. Em janeiro de 1989, quase 9 anos após a perda do Derbyshire, anunciaram suas conclusões ou a ausência delas. Pelos motivos expostos neste relatório, o tribunal conclui que o Derbyshire provavelmente foi dominado pelas forças da natureza durante o tufão Orquídea. Possivelmente após ficar de lado para o vento e o mar ao largo de Okinawa, na escuridão da noite de 9 de setembro de 1980, com a perda de 44 vidas, as evidências disponíveis não permitem uma conclusão mais firme. Entre 1990 e 1992, produziram um documentário sobre o desaparecimento do Derbyshire e escreveram um livro. Político de Liverpool pressiona governo para reabrir investigação. A Associação da Família Derbyshire reúne 47 mil assinaturas em uma petição entregue ao número 10, Downing Street, aumentando a pressão sobre o governo. Mas eles não reabrem a investigação. Em 1994, a Federação Internacional dos Transportes, Sindicato Global, decide se envolver. Eles contratam uma empresa americana, a Oceaneering Technology, para procurar pelo Derbyshire. A Oceaneering Technology fretou um navio japonês de busca e suprimentos offshore, o Shinkai Maru, para a expedição. Naquele período, essa busca foi um dos exercícios mais ambiciosos já feitos por um sindicato. Em 29 de maio, uma equipe da Federação Internacional dos Transportes e da Oceaneering Technologies, a bordo do Shinkai Maru, inicia buscas na área onde vazamentos de óleo foram localizados quase 14 anos antes, em 1980. Essa região do Mar do Sul da China tem cerca de 4.200 metros de profundidade. As equipes usam um sonar de varredura lateral Ocean Explorer 600, rebocado atrás do navio a 460 metros do leito marinho. Após apenas 23 horas, o sonar começa a captar alvos que podem ser destroços de uma embarcação. Eles recuperam o veículo de varredura lateral e enviam um veículo operado remotamente para águas profundas para identificar os alvos. O veículo operado remotamente Magellan 725 identifica o alvo como destroços de embarcação e recupera parte da carga de minério de ferro que cobre o fundo do mar e os destroços. O Derbyshire foi encontrado quase 14 anos depois de desaparecer sob as águas do Mar da China Meridional. Antes que o Shinkai Maru deixe a área, o veículo operado remotamente coloca uma placa memorial nos destroços. A descoberta dos destroços obriga o governo britânico a agir, planejando uma nova exploração que custará 2 milhões de libras ao Reino Unido e à União Europeia. A segunda expedição é realizada em 2 etapas. A primeira em 1997, para estabelecer uma visão geral dos destroços, e a segunda em 1998, para fazer uma inspeção mais detalhada. 135.774 fotos são tiradas e unidas para formar uma imagem maior. Cerca de 2.500 itens separados dos destroços são identificados e quase 200 horas de filmagens em vídeo são gravadas. As evidências são analisadas e um relatório com as descobertas é publicado 11 meses depois. A tripulação deixa a tampa do porão na proa aberta, permitindo a entrada de água nos compartimentos do contramestre. O peso extra da água faz com que a proa afunde mais na água. Ondas batem no convés de proa, danificando tampas dos ventiladores e permitindo entrada de água no tanque de lastro. As ondas que batem nas tampas dos porões entortam o metal não reforçado, confirmando a previsão dos operários do estaleiro sobre a armadilha mortal. A tampa do porão número 1 se rompe sob o peso das ondas, inundando o porão e fazendo com que a proa do Derbyshire afunde sob a superfície. A tampa do porão 2 sem carga será a próxima a ceder. Cada tampa de porão rapidamente cede às ondas, afundando ainda mais a proa do Derbyshire no mar agitado. Talvez tão rápido que a tripulação nem consiga pedir socorro. Não podemos ter certeza,
mas o relatório oficial diz que leva cerca de 2 minutos desde o momento em que a primeira tampa de porão cede até o navio afundar. Enquanto o navio afunda, o ar no duplo casco implode. Ao colapsar, gera ondas de choque que enfraquecem o casco e fazem os compartimentos se desintegrarem em sequência. A casa de máquinas é uma das últimas a ceder. Quando o duplo casco sob a casa de máquinas desaba, o motor cai para fora do navio. A popa e a superestrutura acima se separam do casco. A seção 65 não teve papel na perda da embarcação, mas para mim, parece que a separação final da seção da popa ocorreu por volta da seção 65. As famílias se chocam com o relatório que aponta a negligência da tripulação treinada ao deixar uma escotilha aberta. No dia 5 de abril de 2000, o governo britânico reabre a investigação oficial sobre a perda do Derbyshire. Ela dura 54 dias e o depoimento de vários peritos é registrado, revelando uma nova explicação e revendo algumas das conclusões da segunda expedição. A análise detalhada revela que o mar agitado danificou os dutos de ventilação no convés de proa, inundando o compartimento do contramestre e fazendo a proa afundar. Isso permite que as ondas violentas destruam cada escotilha sucessivamente. A investigação concluiu que a tripulação não teve culpa, decisão que foi bem recebida e aceita pelas famílias. A investigação fez recomendações importantes para aumentar a segurança dos navios, que foram implementadas gradualmente nos anos seguintes. Navios graneleiros como o Edmund Fitzgerald, afundado no Lago Superior, usavam tampas de escotilha parecidas com as do Derbyshire. Deixarei o link deste vídeo aqui